Caro Rica Perrone, eu sei como eu vou começar esse vídeo, mas eu não sei como é que eu vou terminar. E esse vídeo é uma carta para você. Eu quero que você preste bem atenção em tudo que eu vou falar, porque eu só vou falar uma vez. Eu não vou ter paciência para falar com você de novo. Eu não vou fazer vídeo resposta, eu não vou fazer vídeo curto para publicar no Instagram. E faça o que você quiser com esse conteúdo a partir de agora. Mas esta carta através de vídeo é para você. Você não me conhece, eu sou Eduardo Moreira, eu trabalho na internet desde 2008, nunca fui um atleta no futebol, eu amo Fórmula 1 desde 1983 e venho aqui na internet dar os meus pitacos sobre esportes. E eu gravei um vídeo de mais de 20 minutos transcrevendo e comentando a sua carta para o Carlo Ancelotti. Só que eu fiz isso com muita vontade de correr para o banheiro para defecar, porque aquilo me deu dor de estômago. Aquela diarreia linguística que o senhor escreveu é de fazer qualquer pessoa minimamente alfabetizada passar vergonha. Porque, primeiro, o pessoal que publica no seu site, ou que revisa, ou que deveria revisar, porque, se eu não me engano, você escreve full, né? Eles nem conseguem revisar o texto que você escreve. Passa erro de português, passa erro de ortografia, passa erro de concordância, passa até erro de digitação. Eu desconfio que o senhor estava digitando aquela carta com a bunda. Mas vou acreditar que você sabe utilizar os dedos, os artelhos, os polegares opositores e só. Ou que você jogou as suas ideias para o chat GPT e ele escreveu a carta. Naquela carta, você, ou melhor, naquele rascunho de comunicação, o senhor mandou um palavrão para expressar o que pensa a respeito do Ancelotti, pedindo para o Ancelotti não fazer com você aquilo que um assediador faz com uma mulher num trem lotado. Aquilo que a Solange Couto, lá no Big Brother, disse que algumas meninas lá eram, que era filho de sarrador de trem lá, aquela coisa horrorosa, daquele ser humano abjeto que expressou aqueles pensamentos patéticos durante um reality show. Você utilizou essa analogia para não fazer isso com o senhor. Eu vou tentar poupar o meu palavreado para não ter esse vídeo retirado do ar para o YouTube. Você pediu para o Ancelotti não te ferrar. Mas, na boa, eu queria que você se ferrasse muito, Rica Perrone. Muito. Porque, afinal de contas, que velocidade ficar achincalhando, xingando, apupando, criticando um dos treinadores mais vencedores da história, sendo que você, Rica Perrone, eu tenho certeza que o senhor não consegue vencer a Champions League nem no PlayStation. Absoluta. O senhor não consegue. O FIFA Soccer, o que você jogava na década de 90, não sei se o senhor era vivo na época, aquilo ali não era do seu nível para você conseguir ter o mínimo entendimento tático, que dirá o FIFA FC, ou EA FC, já que a FIFA não tem mais o nome do jogo da EA. Então, na boa, se o senhor não conseguiu ganhar a Champions League nem no videogame, quem é o senhor para poder dizer qualquer coisa para o Carlo Ancelotti em carta, em post do Twitter, post do Instagram, post para blog, sinal de fumaça, código Morse? Cara, cala a boca. Cala a boca. Você pediu para convocar um jogador, Rica Perrone, um jogador que em 4 anos não conseguia jogar um campeonato de alto nível. Um jogador que não conseguiu fazer com que o Santos saísse da 15ª posição do Campeonato Brasileiro. Não que o Campeonato Brasileiro seja algo muito fácil, mas, pô, se ele não é o grande jogador, o grande craque, um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro, e de fato o Neymar foi isso, só que o Neymar, da mesma forma como outros jogadores, na minha opinião, isso é uma opinião, Perrone, ele desperdiçou a carreira dele com Bete, Tigrinho, Prima, com, sei lá, com a vontade ensandecida de ganhar dinheiro. E não tá errado querer ganhar dinheiro, tá? Não tá errado. O problema é você desperdiçar o seu talento apenas e tão somente porque você quer ganhar dinheiro. O jogador que se tornou algo muito mais midiático do que com efeito prático.
Você jogou naquela carta um monte de fatos, que você diz que os fatos falam por si, mas não apresentou nenhuma estatística sobre, com qual estatística que comprovaria que o Neymar salvaria o Santos do rebaixamento? Qual estatística? Qual estatística determina que o Neymar, por exemplo, seria melhor do que o Estevão, que só não foi para a Copa do Mundo porque está machucado? Qual estatística? Qual foi o último grande jogo que o Neymar fez nos últimos 4 anos, Perrone? Eu sei, foi aquele jogo contra a Croácia. Aquela quartas de final contra a Croácia. E o último grande ato positivo do Neymar pela seleção brasileira não foi marcar aquele gol, foi implorar para o time voltar, porque faltava 5 minutos. Foi o último grande ato do Neymar na seleção brasileira. Marcou um gol de pênalti contra a Noruega. Show, legal. Só que aí, o senhor Neymar marca um gol de pênalti, eu tô até tremendo a câmera. Ferrão. Olha só. Aí o Neymar marca um gol de pênalti e o imbecil vai lá e vai debochar do goleiro da Noruega, sendo que a Noruega tá ganhando de 2-1. Vai lá, dá uma traulitada no Odegaard, excelente meio-campista da Noruega, e consegue um cartão amarelo. E o que o Neymar fez? O Brasil foi eliminado com o Neymar em campo. Vai se ferrar, Rica Perrone. Vai se ferrar. Era isso que você queria, né? Que a gente ficasse irritado, que a gente ficasse com raiva, que a gente ficasse puto com a seleção brasileira. E assim, é claro que eu tô puto com a eliminação, mas o problema não é perder, é como se perde. Como tudo na vida. O problema não é o fato de ganhar ou perder, não é porque as coisas acontecem, porque elas dão certo ou errado, é como elas acontecem. A gente sempre tem que pensar em como as coisas acontecem, não no porquê que elas acontecem, porque é o como que dá o contexto para as coisas. E o Perrone, quando escreveu aquela carta para o Ancelotti, ele não pensou no contexto. Ele só pensou que o Ancelotti não queria ferrar com ele. Na boa, Perrone, eu queria que você se ferrasse, que se ferrasse muito, tá? Porque, sei lá, talvez com o Ryan em campo, talvez com o Gabriel Martinelli a gente tivesse um pouco mais de chances, porque o jogo estava melhor com o Brasil sem o Neymar em campo. O Brasil estava com mais iniciativa no segundo tempo com o Endrick em campo, não com o Neymar. 11 minutos depois que o Neymar entrou, coincidência ou não, tá lá o Haaland marcando 1-0. Óbvio que ele não foi o único que entrou, né? Porque afinal de contas, para nossa sorte ou nosso azar, né? O Danilo também entrou no lugar do Ryan. E aí a gente teve um combo da desgraça do lado direito da seleção brasileira, Danilo e Casemiro. O Casemiro que fez um péssimo jogo. A única coisa boa que o Casemiro fez foi subir que nem, sei lá, um bonecão de posto para receber uma cotovelada do zagueiro da Noruega, e com isso a gente tem o pênalti que o Neymar marcou para tentar debochar de um goleiro que fez uma excelente atuação contra o Brasil. Pegou pênalti, fez defesas difíceis, evitou um gol contra. Tudo isso o goleiro da Noruega fez. E o Neymar, com um joelho de paçoca, você acha que o Neymar teria moral para ir lá encher o saco do goleiro da Noruega depois que marcou o gol de pênalti? Porque para o Neymar isso se tornou um contexto pessoal e não um contexto coletivo? Sério, Perrone, que você foi pedir para o Ancelotti não te ferrar apenas e tão somente para que, sei lá, mais de 200 milhões de pessoas ficassem irritadas com você, Perrone? Perrone, rasga sua carteirinha de jornalista, se é que você tem uma, tá? Rasga. Pelo amor de Deus, para de comentar sobre futebol. Se aposenta, pede demissão, tá? Pede demissão, ou se não, faça como eu. Faça isso de graça para a internet, sem ganhar um tostão para isso. Eu tô até engasgando. Sem ganhar um tostão para isso, apenas para divertir as pessoas, apenas para compartilhar as pessoas ou gerar o hate. Porque eu torço, eu espero, Perrone, que esse vídeo chegue até você e que você fique bem puto, da mesma forma como eu tô. Porque afinal de contas, você representa alguns dos milhões de brasileiros que de forma estúpida pediram o Neymar nessa Copa. E nós somos eliminados com o Neymar em campo. E eu quero deixar muito claro para os idiotas que não sabem ouvir uma opinião contrária. Por incrível que pareça, a culpa não é do Neymar. O Neymar estava na dele.
Ah, ele aceitou a convocação. Eu também aceitaria. Se fosse para ir para os Estados Unidos, numa boa, para viajar de classe executiva, comer do bom e do melhor, ficar num bom hotel em Nova York, poder comprar um PlayStation 5 mais barato, poder conversar com o Tom Brady e ficar mostrando o meu outfit de pagodeiro na beira do campo do primeiro jogo contra o Brasil estava se ferrando contra Marrocos, eu também gostaria de ser convocado para a seleção. Qualquer um de nós. E, sinceramente, para demonstrar o mínimo de respeito ao Neymar, eu até quero acreditar que ele fez todo o esforço que estava ao alcance dele para se colocar em campo e em condições para jogar. Quero acreditar que não foi responsabilidade dele a mentira que contaram para o Ancelotti a respeito da condição física dele. Quero acreditar, porque na boa, comissão técnica do Santos, departamento médico do Santos, é muito difícil que eu acredite que realmente o Neymar tinha uma lesão menos grave do que os médicos da seleção brasileira detectaram, tá? É muito difícil de acreditar. E a responsabilidade foi do departamento médico do Santos. Então, tô tentando aqui tirar do escopo do Neymar a responsabilidade dele do próprio desempenho. Até porque, a essa altura do campeonato, o próprio Neymar sabe que ele não pode entregar mais do que ele entrega. Ele tem certeza disso. Eu, particularmente, achava que a última grande chance do Neymar seria 2022. E, de fato, naquela Copa, ele até entregou mais. Mais do que eu esperava, inclusive. Mas 2026 não. A grande chance do Neymar era em 2018, mas ele decidiu brincar de golfinho, de flipper, brincar de cai-cai e balão do que jogar futebol. E aí entra no pacote só do Neymar a responsabilidade dele não entregar o desempenho compatível com o valor que ele tinha nos clubes e com o status que conduziram a ele de ser um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro. Melhor jogador, ou um dos melhores, que detém como grande recorde ter o maior número de gols marcados pela camisa da seleção. Mas o que ele conquistou além de um ouro olímpico? E ainda assim a gente não dá bola pro ouro olímpico. Então, Perrone, na boa, de torcedor são paulino para torcedor são paulino, porque eu também sou torcedor de São Paulo, eu peço, a partir de hoje, cala esse bueiro que você chama de boca, pega os seus dedinhos e amarra e prende atrás das suas costas para nunca mais você chegar perto de um computador ou de um teclado de computador para escrever qualquer coisa que saia da sua mente. Porque aquela carta que você escreveu para o Ancelotti, aquilo depois contra você. E depois muito feio. A minha raiva, o meu ódio por essa eliminação da seleção brasileira está todo nas suas costas. Porque o que eu sinto neste momento é raiva, porque você representa o torcedor brasileiro que, tudo bem, dentro das convicções, dos achismos, acho que todo mundo tem direito a ter uma opinião burra, uma opinião errada, porque a gente vive na era da pós-verdade, a gente vive nessa era que as pessoas pararam de pensar, que a desinteligência agora é glamorizada, e dentro de nossas casas a gente pode falar qualquer absurdo que a gente quiser. Até nas redes sociais, né? Esse bando de imbecis que queriam o Neymar convocado e olha só, o Neymar não resolveu. Coincidência ou não, o Neymar entra, o Haaland faz 2 gols e o Brasil é eliminado. Agora o senhor tinha uma responsabilidade como influenciador, como o cara que dá eco para o discurso alheio, como o cara que teve a pachorra, a petulância, a arrogância de chegar para um treinador que foi 5 vezes campeão da Champions e dizer: não me ferra porque eu quero o Neymar convocado. Porque o menino Ney não pode passar pela angústia de não saber se vai disputar a última Copa ou não. Ah, vai te catar, Rica Perrone. Vai te catar. Tá pensando que você é quem para falar essas coisinhas de coach, tá? É ridículo, é patético. Faltou o Rica Perrone ser o terapeuta do Neymar quando falou isso. Ah, o menino Ney não pode passar por essa angústia. Beleza, ele não passou pela angústia, mas eu posso ficar assim. Eu posso sentir essa raiva pelo Brasil ter sido eliminado dessa forma. Perrone, na boa, pede pra cagar e sai, tá? Se despeça do jornalismo esportivo. E para todo mundo que achou, e sim, antes que eu me esqueça, tá? Agora tá nas costas do Ancelotti. Foi ele quem convocou, foi ele quem procurou o menino Ney
para ter aquela conversa, ó, não usa muitas redes sociais, e o infeliz foi lá e usou, né, para criticar o matemático alemão depois da eliminação da Alemanha. Então tá nas costas do Ancelotti também. Só que o Ancelotti fica na seleção por mais 4 anos e começa um novo ciclo. Perrone, o seu papel agora é ficar quieto, tá? Não fala nada, não comenta nada, finge que não é com você, porque assim, o hate pra cima de você a partir de agora tá grande. Tá grande e vai ser pesado, porque nunca, jamais, em tempo algum, o senhor poderia ter escrito aquela carta. E nem venha me dizer que: "Ah, pelo menos eu tentei", porque era uma tentativa inútil. O contexto da obra desse jogo contra a Noruega mostra o quão infeliz você foi na sua análise. Análise? Análise. Desde quando aquilo é uma análise, meu Deus do céu? Eu preciso parar de dar valor para as pessoas mais do que elas realmente merecem, né? Ah, enfim, processos para o Eduardo Moreira. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo. E é isso. Eu vou ali me acalmar para assistir um jogo de verdade. México e Inglaterra. Será que o México vai vencer com a Inglaterra? Ou a Inglaterra vai mexer com o México? Eu não consigo fazer piada com isso. Um grande abraço para todo mundo, menos para o Rica Perrone, e até a próxima.